De acordo com o PowerPoint, o meu irmão mais velho é suposto a pregar hoje. O meu irmão mais velho se chama Klebert. Você acrescenta o T, eu sou o Cleiton. Mas todo mundo aqui sabe, né? Então está tudo certo. Gente, é uma alegria enorme estar com vocês hoje, mais uma vez. Acho que eu nunca vim tantas vezes seguidas a essa igreja, nem quando morava aqui. E é um privilégio muito grande, pastor Sandro. Já corrigi, né? Esse pessoal do som é fantástico, né? Privilégio muito grande poder voltar ao púlpito. Depois de exatos 2 meses ausente. Estava olhando no meu calendário, no celular, há exatamente 2 meses, primeiro sábado de outubro, eu pregava o meu último sermão no Cairo, na Igreja do Centro, já sabendo que 3 dias depois deveria pegar o avião e vir para o Maryland. Mas ninguém lá sabia ainda dessa minha viagem de emergência. Creio que a maioria de vocês, se não todos aqui, estão cientes do porquê da minha estadia no Maryland já há 2 meses. Ainda permaneço aqui por mais algumas semanas. A família veio e já voltou. E daqui mais 2 semanas eles voltam para cá outra vez, onde vamos passar 2 semanas juntos com toda a família. E depois retornamos para o Cairo, se assim for a vontade de Deus, no início do mês de janeiro. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, de uma maneira de testemunho com a Bíblia, para que Deus possa confortar o nosso coração, para que Deus possa nos ensinar algumas lições, coisas que eu aprendi na minha jornada. A Michele já fez um sermão aqui para todos nós que aqueceu o meu coração. E ao ver a situação da igreja, pastor, ao poder orar com vocês e já alguns sábados perceber que realmente existe um clima diferente nesses últimos meses nessa igreja, que alegria poder participar desse momento e poder, de alguma forma, através da minha experiência com Deus nesses últimos anos, animar o seu coração, trazer paz para você, essa paz que eu experimentei, Michele, que eu estou experimentando hoje. Ela é real, ela é uma promessa de Deus e ela é cumprida na vida daqueles que o buscam em momentos de dificuldade. Antes, porém, eu queria mostrar 10 slides para vocês da nossa experiência no Egito. Já há 2 anos nós moramos bem longe daqui, como vocês acompanharam a nossa partida. A sede da missão, onde nós servimos, ela está na cidade do Cairo. Muitos têm o privilégio de passar por essa cidade quando visitam o Oriente Médio. O Cairo recebe milhões de visitantes a cada ano. Tem diminuído bastante nos últimos anos devido aos problemas no Oriente Médio. Mas é uma cidade fantástica, uma cidade milenar, de uma história impressionante. E ali nós temos a sede da igreja para 2 países, a igreja no Egito e a igreja no Sudão. O Sudão hoje dividido em 2 países, o Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão do Sul pertence a uma outra divisão, a divisão que tem a sede no Quênia. Mas o norte, o Sudão, ele faz parte da União do Oriente Médio. E é parte do meu campo, o Egito e o Sudão. A sede fica na cidade do Cairo, uma cidade muito turística, uma cidade conhecida como a cidade dos 1000 minaretes. São essas torres das mesquitas que chamam as pessoas para as orações todos os dias. E hoje já com muito mais de 1000 minaretes. São fotos de uma cidade que abriga mais de 20 milhões de pessoas. O Cairo é a cidade mais muçulmana do mundo islâmico. É a maior cidade árabe do mundo. O Egito não é o país mais radical quando falamos de religião. Existem países piores, como o Iêmen, como a Arábia Saudita, onde a perseguição é muito forte, a restrição religiosa é muito grande. O Cairo tem as suas aberturas religiosas. O Egito é um país de 2 grandes religiões mundiais. A maior delas,
o Islã. A palavra Islã significa submissão. E ali nós vivemos, os cristãos que vivem no Egito vivem cercados por 80 milhões de muçulmanos. A população total do Cairo a população total do Egito já está em torno de 90 milhões de pessoas. Das 90 milhões de pessoas, 80 milhões são muçulmanos, e nós temos uma população de 10 milhões de cristãos. É uma população relativamente alta para um país árabe. 10 milhões de cristãos, cristãos que já estavam lá antes dos árabes chegarem. E a igreja ortodoxa cristã, a igreja copta, ela é uma igreja forte, uma igreja de muitos membros, de uma representação importante na sociedade e na política do Egito. Essa é a foto, aqui eu vejo bem melhor na televisão do que ali, a foto do Papa da Igreja Ortodoxa. Ele mora no Cairo. Nós temos um Papa da Igreja Cristã dentro do Egito. E ele é como uma celebridade, uma personalidade política. E por isso os cristãos, de certa forma, são respeitados no país. A convivência entre cristãos e muçulmanos é uma convivência boa, uma tolerância adequada, que permite com que os cristãos possam viver em relativa segurança no país. Então, nós temos o desafio de alcançar o coração de 80 milhões de muçulmanos que vivem ao nosso redor. A Igreja Adventista tem 2 escolas grandes no Cairo. Essa é a escola de Zaitun, com aproximadamente 1.000 alunos. Esses 1.000 alunos, na sua grande maioria, cristãos, muçulmanos, poucos adventistas, mas é uma escola que já abriga mais ou menos 1.000 alunos, um grande centro de influência que nós temos ali. Nós temos uma escola sudanesa, que é uma escola já de 500 alunos, que é formada por uma comunidade grande de pessoas que fugiram da guerra no Sudão e migraram para o Egito. Temos vários refugiados que assistem nessa escola também. E nós temos uma escola de internato, a Academia do Nilo. O currículo é em inglês, os professores são, na sua maioria, dos Estados Unidos. São, muitas vezes, alunos do college que tiram 1 ano ou 2 para terem uma experiência missionária. E eles vão lecionar na Academia do Nilo. E lá nós temos, estou vendo o pessoal com uniforme de desbravador, nós iniciamos o ano passado, através do ministério do professor Marcos, que veio do Brasil para esse ministério, nós abrimos o Clube de Desbravador no Egito, e nós já temos um clube muito forte nessa academy, com aproximadamente 70 desbravadores. Semana passada eles estavam no acampamento, e aí foi um dos batismos que nós tivemos o ano passado como resultado direto do Ministério dos Desbravadores. São fotos de 2 igrejas que nós temos na cidade do Cairo. A foto da esquerda é da igreja principal, a igreja que fica logo ao lado da missão do Cairo. Nós temos 2 prédios, o prédio da igreja e ao lado nós temos o prédio da associação, com apartamentos. Como vocês podem ver, existe um grupo de pessoas de mãos dadas na frente dessa igreja. Essa foto foi tirada 2 anos atrás, durante a Revolução, naquele período onde os radicais estavam queimando muitas igrejas cristãs no Egito, e um grupo de muçulmanos, muitos deles que trabalham na nossa escola, vieram até a frente da nossa igreja para proteger a igreja das manifestações que estavam acontecendo. Essa foto saiu na capa do principal jornal do Egito. A segunda foto é da igreja que fica bem ao centro, a igreja de Ramses, na praça principal da cidade. Com a graça de Deus, mais de 50 anos atrás, conseguimos ter um prédio ali, é um dos lugares mais importantes da cidade do Cairo. E esse ano a Conferência Geral aprovou verba para que nós possamos, nesse prédio, construir a primeira clínica adventista do Egito. Nós vamos transformar esse prédio em uma clínica de saúde, vamos manter o ministério da igreja no prédio, mas estamos partindo para um projeto bem arrojado. Uma das razões principais é a localização desse prédio. E aqui algumas fotos
de algumas das viagens que eu faço ao interior. Nós temos 18 igrejas espalhadas pelo interior do Egito. E quando você sai do Cairo, o interior do Egito é como uma viagem há mais ou menos 1000 anos, 1500 anos atrás. A maioria das nossas igrejas estão nas vilas, e aí tem algumas fotos das vilas, chão batido, tudo muito precário, as pessoas vivem com os animais nas casas, e é uma experiência interessante. E é onde nós temos a maioria dos nossos membros, no interior do Egito. Precisamos desenvolver mais a obra na cidade do Cairo, que é onde o ministério às outras religiões se torna mais fácil. No interior, nós temos muitas restrições, até porque as pessoas se conhecem bem, e nós precisamos respeitar a liberdade religiosa que temos e não podemos fazer proselitismo de maneira alguma. E para terminar essa sequência de slides, está aí uma frase em árabe para você decorar. Se você quiser dar Feliz Sábado para alguém em árabe, você só precisa falar Sabt Said. Sabt Said é Feliz Sábado em árabe. Obrigado, pessoal do som, do vídeo. Eu queria orar com vocês e nós vamos passar a um estudo mais direto da Palavra de Deus e compartilhar com vocês um pouco da minha história, que eu sei que, de repente, se assemelha muito à história de alguns de vocês e que talvez sirva de preparo para outros que ainda não passaram pela nossa experiência. Mas no mundo tão mal que vivemos hoje, nós nunca sabemos o que o amanhã nos espera, não é verdade? Me permito orar com vocês nesse momento. Curvem as frontes e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos muito o privilégio desse momento. Nós te agradecemos o carinho que vem do céu, a paz que só Jesus pode dar e a oportunidade de estarmos na tua presença. Não existe lugar melhor. Aqui estamos, Senhor, porque te amamos, porque queremos te adorar, mas também estamos aqui porque entendemos que vivemos num mundo de terror, num mundo de pecado, num mundo de dor, de sofrimento. E a nossa única esperança é buscar a Jesus. E por isso estamos na tua presença, Senhor, buscando entender algumas coisas, buscando resposta para algumas perguntas, buscando sentir tranquilidade, sentir paz, buscando ter a certeza de que a nossa vida está nas tuas mãos. E com essa certeza nós abrimos o nosso coração e abrimos a nossa mente nesse momento para entender os teus planos para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos de vocês, praticamente todos vocês, já andaram de avião, pelo menos uma vez na vida, não é verdade? Quando você anda de avião, e alguns de vocês aqui estão frequentemente em voos para lá e para cá, uma das preocupações principais, um dos maiores medos que nós temos é de turbulência. Não sei quantos que vocês já passaram por essa experiência de ter uma turbulência enquanto você está voando. Não é uma experiência agradável, não é verdade? Os pilotos, eles são treinados para evitar turbulência de todas as formas. E hoje os equipamentos que nós temos, o avanço da tecnologia, os aviões, eles estão preparados para evitar todo tipo de turbulência. Mas em algum momento, em algumas situações, isso não é possível. E existem histórias, vídeos, de pessoas ali gravando momentos de turbulência, momentos terríveis, de experiências de voo, onde não foi possível evitar essa turbulência e o avião tem que passar por isso e as pessoas se desesperam, elas pensam que de repente ali chegou o fim da vida, são situações complicadas.
Às vezes eu penso que o nosso mundo tem enfrentado muitas turbulências. Quando você olha as notícias, você assiste aquilo que está sendo passado nas televisões, a todo momento, todas as semanas, nós temos, sem dúvida alguma, enfrentado muitas turbulências em nosso mundo. São ataques terroristas que estão se espalhando pelo mundo sem controle algum. As histórias de semana passada já são histórias antigas. Nós já temos histórias recentes nessa semana de ataques, de mortes, de situações de perigo. Mas não é só o mundo, como o mundo, que está passando por situações difíceis. Eu tenho certeza que nessa manhã eu prego para pessoas, para famílias que estão passando por turbulências em casa. Pessoas que têm enfrentado dificuldades muito grandes em sua vida. Filhos que estão passando por doenças, filhos que estão longe de Deus, pais que estão doentes, problemas financeiros, e a lista vai crescendo, né, pastor? Parece que a cada dia, vivendo nesse mundo mau, a nossa experiência com turbulências, a nossa experiência com o pecado, a nossa experiência com situações difíceis, ela se torna cada dia mais real. E vivendo nesse mundo eu aprendi, talvez de forma muito dura a princípio, uma das grandes verdades nesse mundo. A verdade de que cedo ou tarde, como dizemos em inglês, sooner or later, turbulências, problemas, elas vêm para todos nós. Essa é uma das grandes verdades que nós precisamos entender nesse mundo. E não importa quem você seja. Não importa se você é bonito, se você é feio, se você é rico, se você é pobre. Não importa se você é forte ou se você é fraco. Cedo ou tarde, turbulências vêm para todos nós. E eu aprendi na minha vida, pastor Sandro, que não importa nem mesmo quão perto eu esteja de Deus, quão religioso você seja, quão amigo de Deus você é. Não importa se você trabalha para o mundo ou se você trabalha para Deus. Não importa se você se dedica 24 horas por dia para pregar o Evangelho e andar com Cristo. Não importa se você gasta o seu dia inteiro lendo a Bíblia, fazendo o seu melhor. Ou se você decide viver longe de Deus, dos seus caminhos, não importa. Sooner or later, cedo ou tarde, turbulências vêm para todos nós. Essa é a natureza do mundo em que nós vivemos. E eu entendi isso 4 anos atrás. Eu me sinto privilegiado de ter nascido e crescido numa família muito estável. Eu sou filho de pastor, como a maioria de vocês sabem, e cresci numa família muito feliz, vendo meu pai e a minha mãe se darem super bem, uma família com muito amor, com muita estabilidade. A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha paz. Todas as pessoas da minha família, na igreja, muitas pessoas trabalhando para Deus. Não existia casos de divórcio, não existia casos de filhos se rebelando contra pais ou primos saindo da igreja. Toda a minha família, não só direta, como a família mais abrangente, de avós, de primos, de tios, todos se dando muito bem na vida, curtindo as bênçãos de Deus e muita paz. Era muita bênção. Eu não tinha do que reclamar. Eu não podia olhar para trás e achar absolutamente nada na minha experiência de vida que me trouxesse tristeza ou que me desafiasse no meu relacionamento com Deus, na minha fé. E eu me tornei pastor e eu confesso para vocês que a minha vida era tão boa, tão bonita, quase perfeita, que isso me incomodava. Porque como pastor, e os pastores que estão aqui vão me entender muito bem, como pastor, boa parte do nosso ministério, né, Sandro, é poder
compartilhar com pessoas que estão sofrendo. Boa parte do nosso ministério como pastor é ter empatia por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por uma situação difícil, por aqueles que estão passando por uma situação de divórcio, por aqueles que perderam os pais. Orar e sentir a dor daqueles que recebem a notícia do câncer, daqueles que viram um amigo querido, a família sofrer um acidente, uma separação. A nossa vida ela é cheia de momentos como esses. E por mais que eu me esforçasse, que eu tentasse, que eu buscasse, eu sabia que lá no fundo, a minha vida era muito diferente de todos aqueles a quem eu procurava ajudar. Até que tudo mudou. Muitos daqui conhecem a minha história, eu não tenho tempo de contar com detalhes. Mas depois de vários exames médicos, eu sentei no consultório de um médico, não longe daqui, e ouvi aquelas palavras que muitos de vocês já ouviram, e palavras que ninguém gosta, que ninguém está preparado para ouvir, que ninguém espera ouvir. O seu tumor é maligno, ele é agressivo, nós precisamos cuidar disso o mais rápido possível. Eu confesso que eu saí do consultório, eu precisei ligar para os meus pais, a minha mãe já estava super ansiosa, distante, no Brasil, e eu não consegui dar a notícia. Eu comecei a ligação e eu simplesmente não consegui dizer. A experiência da Michele no banheiro foi a minha experiência no carro. Eu comecei a chorar, eu não conseguia entender. Eu tinha 2 filhos pequenos, os filhos ainda estão crescendo, mas naquela época, com 4, 5 anos, toda uma história ainda pela frente, e eu não conseguia entender. Tive que passar o telefone para minha esposa, para que ela pudesse dar a notícia para os meus pais. E nessa hora, muitas coisas vêm na sua mente. A família que você tem para cuidar, o futuro que você, a vida que Deus deu para você para viver. Querer viver não é egoísmo, é um dom de Deus. Querer passar pelos problemas e superar todas as coisas é algo divino, porque Deus colocou no seu coração a vontade de viver. Nós somos criados para a vida, nós não fomos criados para a morte. E ali começou a minha luta contra um sarcoma, um câncer muito raro. E o meu tipo de sarcoma representa somente 2% de todos os sarcomas, ainda muito mais raro. Sem saber o que ia acontecer, sem saber no que ia dar, com a graça e a misericórdia de Deus, depois de cirurgias, depois de tratamento de radiação, com a graça de Deus, eu recebi a cura, a minha turbulência naqueles momentos passaram, as minhas turbulências passaram, e a vida foi voltando ao normal pouco a pouco. E, queridos, eu louvo a Deus pela palavra dele. Eu louvo a Deus pela Bíblia, porque em momentos onde você tem que enfrentar turbulências, seja a doença, seja um acidente, seja a separação, seja a distância dos seus filhos de Deus, seja qual for o problema, em momentos de turbulência, a Bíblia, a palavra de Deus, é a única fonte segura de esperança, de ânimo, de conforto e de paz. Porque a Bíblia traz histórias de homens e mulheres que também passaram pelas mesmas situações que passamos. A Bíblia não é só um livro cheio de profecias. A Bíblia não é somente um livro que explica a origem do mal e como Deus vai resolver todas essas coisas. A Bíblia não é somente um documento que mostra para nós o que faz sentido na vida e faz você entender as coisas. A vida é um livro de histórias de pessoas que viveram experiências semelhantes àquelas que eu e você enfrentamos todos os dias.
de pessoas que amavam a Deus de todo o coração, de pessoas que se deram pelo Evangelho, que se deram por Deus, que fizeram de tudo para viver como Deus quer que vivamos, mas eles tiveram que sofrer, passar por turbulências. Histórias como a de José, do Egito, que cada vez que procurava ser fiel e seguir a vontade de Deus, a sua vida sofria mais uma derrota. E ele era levado mais para baixo e para baixo, até que um dia Deus o resgatou. Louvado seja o nome de Deus. A Bíblia tem histórias como do rei Davi, que ainda pequeno, na sua adolescência, foi ungido para ser o grande rei de Israel. Cresceu tendo essa certeza no coração de que Deus o havia escolhido. Mas em que em muitos momentos da sua vida ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Se eu fui ungido para ser rei de Israel, por que que o rei de Israel do momento quer me matar? E sofria perseguições por onde andava. Os salmos são as expressões mais interessantes dessa luta que Davi tinha para entender o que estava acontecendo. E muitas vezes ele dizia: Senhor, por que que os bons sofrem e os maus prosperam? Quantas vezes, nesse período de luta com o meu câncer, eu não fiz essas mesmas perguntas para Deus? Sentado num restaurante, tentando mudar a minha dieta, comendo melhor, e você olha para pessoas que não estão nem aí para a saúde, para nada, fumando, bebendo, e aparentemente saudáveis, e você questiona. Por quê? Por que os bons têm que sofrer? Por que aqueles que estão perto de Deus, que trabalham para Deus, precisam passar por situações assim? Mas com a graça de Deus, Davi foi restaurado da sua turbulência e Deus cumpriu os planos que tinha para a vida dele. A Bíblia tem histórias como a de Jó, que passou por uma situação que, na comparação com as outras histórias, é difícil de você encontrar alguém que tenha vivido situação semelhante. Um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Não perdeu a esposa, perdeu a família, os filhos, perdeu a casa, perdeu as posses. Alguns dizem, deveria ter perdido a esposa, né? Situações difíceis, mas não perdeu a fé. Interessante que nós conhecemos a história e nós sabemos o porquê de tudo. Deus restaurou muita coisa na vida de Jó, mas eu não penso que Deus um dia sentou e explicou para ele tudo o que estava acontecendo e por que estava acontecendo daquela forma. Um dia Jó vai entender, mas ele teve que segurar na mão de Deus e pela fé acreditar que tudo nesse mundo acontece com a permissão do Senhor. Em momentos de turbulência, é só a palavra de Deus que nos segura. Histórias que nos ensinam que vale a pena segurar na mão de Deus. Vale a pena ter fé. Quando eu pensei que tudo já estava resolvido e que minha vida continuava sem mais nenhuma turbulência de forma oficial. Turbulência a gente sempre tem, né? Algumas pequenas. Mas quando eu já tinha tirado o cinto de segurança, por assim dizer, o câncer voltou. E se é difícil receber a primeira notícia, imagina receber a segunda. O câncer voltou. Era na mesma perna, no mesmo lugar. E eu perguntei para o médico, falei, estatisticamente falando, qual era a probabilidade desse câncer ter voltado no mesmo lugar? Eu fiz uma sessão de radiação muito forte, foram 37 sessões de radiação. Foi tão forte que dessa vez eu não qualifiquei para a radiação, porque eles disseram, você já tomou toda a radiação que você podia tomar na vida. E eles disseram, olha, 5%. A chance de ter voltado ali era só de 5%. Você olha para Deus e
Eu não podia estar nos 95%? O que você faz nessas horas? Como é que você reage diante de tudo isso? Como é que os filhos de Deus, como é que eu e você, quando passamos por situações assim, né, Michele? De tantos questionamentos, de tantas dúvidas, de tanta coisa. O que a gente faz? Como é que a gente se relaciona com Deus? E eu queria deixar para vocês nessa manhã 3 palavras, 3 verbos, 3 coisas que eu aprendi na minha experiência e que tenho tentado viver porque a minha história continua. A minha luta continua. E eu queria abrir esse livro maravilhoso, a Palavra de Deus, e deixar com vocês 3 passagens bíblicas e 3 verbos, 3 palavras, que de alguma forma podem ajudar você na sua luta de hoje ou na sua luta de amanhã. Abra uma Bíblia comigo. No livro de Filipenses, capítulo 4, e no verso 4. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Nós vamos começar no verso 4, mas vamos ler alguns versos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outras traduções dizem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Eu acho muito interessante que esse texto começa com as palavras regozijai-vos no Senhor sempre, alegrai-vos no Senhor sempre. Nós estamos passando por um momento de gratidão. É uma season de gratidão. Alegrai-vos no Senhor sempre, em todas as circunstâncias. Dai graças. Quem escreveu essas palavras aqui? O apóstolo Paulo. Você se lembra em que momento da sua vida ele escreveu essas palavras? Ele estava preso, passando por uma enorme turbulência, sem saber se dali teria vida ou oportunidade de continuar o seu ministério. Ele estava preso. E diante de uma situação de turbulência forte, de uma situação difícil na sua vida, esse homem de Deus escreve palavras que só podem vir do coração de alguém que está com Deus. Regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre no Senhor. E isso é tão certeza na vida dele, com tanta convicção, que ele repete, outra vez digo, regozijai-vos. E o verso 6 é uma verdadeira lição para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Queridos, a primeira lição que eu aprendi na minha jornada com o câncer, na minha turbulência, foi orar com súplicas. E a palavra que eu queria deixar com vocês é orar. Orar, mas não orar da maneira como eu sempre orava. Eu acho bonito que Paulo menciona aqui orar e suplicar. Qual é a diferença entre orar e suplicar? Pessoas que passam por turbulências, elas aprendem que em momentos difíceis, que em momentos de terror, que em momentos de incerteza, você precisa mais do que só orar. Você precisa suplicar. E eu confesso para vocês que por muitas vezes eu supliquei a Deus, não por respostas, mas por misericórdia. Eu supliquei a Deus, Michele, por paz, que nem você. E me lembro que em momentos assim, aquela música, eu acho que o Tom de Vida canta essa música, o Novo Tom canta essa música.
A música que diz, pode cair o mundo, estou em paz. A súplica, a oração com súplica, ela aproxima você de Deus. Ela traz uma experiência sua com Deus que talvez antes você não tenha conseguido viver. Súplica e oração. Em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Você está passando por um momento difícil? Busque a Deus em oração. Mas ore mais, ore com mais intensidade, suplique a Deus. Coloque a sua vida, o seu coração, as suas angústias, as suas incertezas diante de Deus, com mais frequência, com mais intensidade. Busque ao Senhor. E a promessa é dada de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Na sua experiência de luta, ore e suplique ao Senhor. Uma outra passagem bíblica que eu queria mencionar, compartilhar com vocês, está no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Aqui eu gostaria de me deter um pouquinho mais nessa experiência. É a experiência dos discípulos de João Batista, indo até Jesus para fazer uma das perguntas mais importantes que nós encontramos no Novo Testamento. O contexto dessa passagem, que começa no verso 18, daqui a pouco nós vamos ler, eu queria comentar o contexto primeiro com vocês. O contexto dessa passagem, Carla, é a experiência da vida de João Batista. João Batista, e todos nós conhecemos, um dos homens mais maravilhosos que a Bíblia apresenta, uma das pessoas de uma fé incrível, que Jesus ousou dizer que ninguém antes ou depois seria como ele. Então, na sua categoria aí, na sua descrição, no seu ranking de heróis da fé, coloque João Batista lá em primeiro lugar, porque foi assim que Jesus o descreveu. E a vida de João Batista era... Os objetivos da vida de João Batista, do seu ministério, eram todos focados e centralizados na pessoa de Jesus. Não é verdade? No ministério de Jesus. Toda a sua vida, a sua pregação, a sua expectativa, tudo era centralizada no Messias. E João Batista foi fiel ao seu dever, foi fiel ao seu ministério. Pregou, levou pessoas ao arrependimento e apontou Jesus como o Messias. Mas os meses foram passando, situações diversas foram acontecendo, e um dia, por caprichos da família de Herodes, João Batista foi parar na prisão. E existe uma descrição muito impressionante que Ellen White faz, um capítulo inteiro no Desejado de Todas as Nações, sobre a história de João Batista e a experiência espiritual de João Batista com esse momento da sua vida. Diz que ali na prisão solitária, fria e escura, os demônios, e ela usa essas palavras, os demônios vinham sussurrar no ouvido de João Batista, de que Jesus não poderia ser o Messias, querendo colocar dúvida no coração daquele que havia anunciado o Messias para o mundo. De que se Jesus fosse o Messias, por que João Batista, logo João Batista, estaria na situação que estava? Porque esse Jesus que tem feito tantos milagres, tantas curas, uma bênção para tantas pessoas, não vem aqui te visitar? Por que ele não vem aqui abrir essa prisão como ele faria para muitos outros no futuro? Por que você está jogado aqui, abandonado? Os demônios vinham para colocar dúvida no coração de João Batista. Queridos, a história é a mesma. A situação ela se repete nos dias de hoje. Quando o inimigo coloca obstáculos na sua frente, quando turbulências vêm na sua vida,
eu ouso a dizer que os demônios vêm sussurrar no seu ouvido e no meu ouvido. Você tem certeza que esse Deus que você serve é verdadeiro? Por que que tudo isso está acontecendo com você? Por que que você tem que passar por essa situação? Se essa igreja aqui é a igreja do povo de Deus, por que que tem tanta gente doente, pastor? Por que que tem tanto câncer entrando na igreja? Por que que são tantos os acidentes com as pessoas que amam a Deus? Por que que pessoas inocentes têm que morrer? E os maus, aparentemente, alcançam vitórias com as suas propostas de terror. E ali no silêncio de Deus, João Batista enfrentou a maior tentação da sua vida. O silêncio de Deus. Eu não sei quantos de vocês estão enfrentando o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus, ele é real. Deus nem sempre fala aos nossos ouvidos como a gente gostaria de ouvir. Deus nem sempre manda uma resposta muito clara e óbvia para nós, como a gente gostaria de receber. A experiência do cristão, ela é também uma experiência que envolve o silêncio de Deus. E naquela angústia, naquele desespero de tentar entender o que estava acontecendo, no momento de tentação, João Batista manda 2 dos seus discípulos. Eu quero que vocês vão e interroguem este homem. Eu queria ler com vocês, então, a partir do verso 18, no capítulo 7 de Lucas. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, e aqui vem a pergunta, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Queridos, que pergunta! Eu quero que vocês vão até Jesus e perguntem a Ele, é você realmente o Messias ou devemos esperar outro? Pergunta de quem está com dúvida. Muitos teólogos dizem que não, essa dúvida era só no coração dos discípulos e João Batista pediu para eles perguntarem porque queria que eles tirassem a dúvida. Ellen White amplifica o contexto e diz que a dúvida também era presente no coração de João Batista. Em forma de tentação, queridos. Não que João Batista tenha aceitado essa dúvida e tenha caído em pecado. Não é isso que eu estou sugerindo. Em forma de tentação. Como ela acontece com todos nós e como aconteceu com o próprio Filho de Deus. Quando aqueles homens chegaram a Jesus, verso 20, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades e males e espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Ellen White diz que Jesus passou o dia inteiro ministrando. Não disse uma palavra aos discípulos. Como se ele tivesse ignorado a pergunta. Ele simplesmente recusou a responder com palavras e continuou o seu ministério de cura. Verso 22, então lhes respondeu, e aí no final do dia, ele disse, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? E eles voltaram para João Batista com essas palavras e com o testemunho daquilo que haviam presenciado do ministério de Jesus. E ali, diante da sua incerteza, João Batista, diante do seu desafio, diante da sua maior turbulência na vida, diante do silêncio de Deus, Ellen White diz que
a maneira como ele se convenceu de que Jesus era realmente o Messias, eu achei isso muito interessante, foi que João Batista se lembrou, prestem atenção nisso, João Batista se lembrou do momento do batismo de Jesus. João Batista se lembrou da voz que havia ouvido do céu. João Batista se lembrou da pomba que representava o Espírito Santo. João Batista se lembrou daquele momento único, espiritual, de manifestação divina de que Jesus era o Messias. E pela lembrança daquele momento de intervenção divina, pela fé, ele aceitou de que Jesus era o Messias. Diante do silêncio de Deus, diante da falta de uma visita, diante da falta de livramento, no silêncio de Deus, João Batista se lembrou. E a lembrança daquele momento divino que ele presenciou com Cristo, trouxe ao seu coração a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. E ali ele exerceu a sua confiança e com fé permaneceu fiel até a morte. Queridos, em momento de dor, em momento de angústia, em momento de turbulência, lembrar é um remédio, é um bálsamo para a nossa alma. Em momento onde você presencia o silêncio de Deus, olhe para trás e tente lembrar de todos os momentos onde Deus já esteve com você. Momentos na sua vida onde a mão de Deus foi presente. Momentos na sua vida onde você sentiu o livramento, a presença dos anjos, o conforto, a paz. Momentos como esse no passado serão importantes para que você consiga confiar e se manter fiel às promessas de Deus no presente. Eu gosto muito daquele texto, que todos conhecem, que não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus tem nos guiado no passado. E aí está um segredo de uma vida vitoriosa nas promessas de Deus. Em momentos de desespero, ore, suplique. E lembre-se da maneira como Deus tem guiado você no passado. Eu queria ler um texto aqui, do Desejar Todas as Nações, sobre João Batista. Conquanto nenhum miraculoso livramento fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado. Tivera sempre a companhia dos anjos celestiais, que lhe abriram as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas da Escritura. Estas foram seu sustentáculo, como haviam de ser do povo de Deus nos séculos por vir. A João Batista, como aos que vieram depois dele, foi dado a segurança. Eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? João Batista não presenciou nenhum milagre de Jesus. Vocês sabiam disso? João Batista não viu Jesus exercendo o seu ministério de cura, ressuscitando pessoas, mas no momento do silêncio de Deus, a fé que ele tinha nas promessas, nas profecias, o conhecimento das Escrituras e a lembrança da maneira como Deus havia guiado a sua vida, o seu nascimento, o seu ministério. Todas essas coisas foram suficientes, e são suficientes, queridos, para que eu e você permaneça fiel diante do silêncio de Deus. E um dos textos mais desafiadores, na minha opinião, do Espírito de Profecia para nós,
É o parágrafo logo abaixo, o último parágrafo desse capítulo 22, no Desejar Todas as Nações. Ellen White diz: Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio. Michele, isso aqui é poderoso. Siloé. Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio, e perscrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores de Deus. E a última palavra que eu queria deixar com vocês é a que está em Mateus capítulo 6. Orar, lembrar, e a última vem no verso 33 do capítulo 6 de Mateus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, aqui está uma das promessas mais fantásticas da palavra de Deus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que é a própria pessoa de Jesus. E a promessa vem de que se você buscar a Deus, a Jesus em primeiro lugar, se você realmente colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, todas as suas preocupações, e o capítulo 6 de Mateus fala de preocupações, né? De concerns. Aqui os versos anteriores a esse verso fala das incertezas da vida, que eu deveria comer ou vestir, uma ilustração das preocupações da vida. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, é isso que importa. E se vocês fizerem isso, todas as outras coisas, tudo na sua vida, as suas doenças, o seu câncer, a vida dos seus filhos, a vida do seu esposo, o seu casamento, o seu futuro, todas as outras coisas, Deus vai cuidar por você. Que promessa fantástica. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e deixe todas as outras coisas nas mãos do Senhor. Orar, lembrar e buscar. Orar, lembrar e buscar. Queridos, eu não sei realmente quantos de vocês que estão aqui ou que nos assistem através da internet estão passando pelo vale da sombra da morte. Eu sei que vários estão. Talvez você esteja sofrendo calado, quietinho. Ninguém sabe ainda, ninguém está pedindo oração por você, porque tudo isso ainda está muito escondido no seu coração. Talvez não seja uma doença, a gente tem falado muito de doença aqui, né, pastor, de câncer, mas não é só a doença que dói. Não é só o câncer que machuca. Não é só o diagnóstico delicado que faz com que pessoas tirem a vida e que busquem a solução em outras coisas. Talvez o seu casamento não esteja bom. Talvez os seus filhos não estejam em paz. Talvez a sua vida não esteja em ordem. Ou talvez você esteja passando por uma situação delicada de saúde. Eu não sei quantos de vocês estão passando pelo vale da sombra da morte. Eu pensei que eu tinha saído dele. Mas o meu vale continua. Para alguns, o vale da sombra da morte, ele é mais curto, para outros, ele é mais longo. Mas eu queria dizer para vocês, nessa manhã, que em nome de Jesus, esse vale, ele é um vale da sombra da morte, não é um vale da morte. Ele é o vale da sombra da morte, ele não é o vale da morte.
Porque quando Davi escreveu sobre o vale da sombra da morte, ele não disse que ali era o seu destino. De maneira alguma. Esse salmo é um dos salmos mais lindos e de maior esperança na vida daqueles que amam a Deus, porque logo depois que Davi diz que passava pelo vale da sombra da morte, ele disse: o meu destino é a casa do Senhor, porque na casa do Senhor eu vou habitar para todo sempre. Amém? Ainda que eu e você passe pelo vale da sombra da morte, isso é somente parte da nossa jornada. Isso é somente um momento da nossa caminhada, porque a nossa jornada termina na casa do Senhor. A nossa jornada termina numa vida com Jesus para sempre. Eu não sei se você já passou pelo vale, ou eu não sei se você se aproxima dele. Eu aprendi nessa vida que não importa quem é você, bom ou mau, pastor ou membro, fiel a Deus e perto de Deus ou longe de Deus, velho ou novo, rico ou pobre, o vale vem para todo mundo. Cedo ou tarde. Nesse mundo de pecado, cedo ou tarde, todos nós passamos pelo vale da sombra da morte. Mas o meu desejo nessa manhã é que você entenda que o vale não é o nosso destino. Amém? Pastor, o vale não é o nosso destino. E obrigado por orar, por ministrar, por dar carinho aos seus membros que estão passando por esse vale. Nós não desejamos, né, Siloé e Michele e outros, esse vale para ninguém. Mas no dia que você passar por esse vale, nós estaremos aqui para te ajudar. Porque são experiências assim, experiências de outros, que Deus permite que passemos, para que a nossa vida se torne uma bênção para a vida de outros. Eu louvo a Deus pelo meu câncer. Eu me tornei um pastor melhor. Eu louvo a Deus pela minha doença. Hoje eu posso chorar e sentir a dor daqueles que lutam para viver. Isso me fez uma pessoa melhor. Isso me fez um pai melhor. Isso me fez um esposo melhor. Isso me trouxe para mais perto de Deus. Eu louvo a Deus pelos vales, porque eu sei que o meu destino é a casa do Senhor. E eu oro para que você, ao passar por situações difíceis na vida, que você abrace Jesus. Não busque entender. Não busque entender, não busque respostas. Talvez você tenha que enfrentar o silêncio de Deus. Mas faça como João Batista. Vá até o fim. Tem uma recompensa esperando por mim e por você. Eu vou continuar orando por todos. Eu sei que logo mais estaremos juntos, lá no céu. A distância não mais irá nos separar, não mais vales de sombra ou de morte, apenas a presença do nosso Deus e a certeza de vivermos juntos na casa do Senhor, como disse o salmista Davi, para todo sempre. Que essa seja a sua esperança, que esse seja o seu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo Cleiton, vamos ficar todos de pé, nós vamos orar juntos aqui e nos despedirmos tendo a certeza de que Deus estará cuidando de ti e de nós aqui nesta igreja. Que este vale da sombra da morte, se preciso for, passemos todos juntos por ele, unidos em Cristo Jesus,
e unidos na certeza de que a casa do Pai já está chegando, né? A casa do Pai já está chegando. Eu tenho aqui em minha mão, eu não tive a condição de passar para vocês antes, essa botinha representando a sua oferta de gratidão. Eu tenho aqui algumas comigo. A saída, a família que desejar, colocar aqui dentro e trazer no sábado 26 a sua oferta natalina de gratidão a Deus. Faça isso, tá ok? Eu vou estar aqui à porta com ela. O programa de Natal que vamos ter como igreja será no dia 26. A igreja estará ocupada aqui, nós não vamos poder usar no dia adequado de Natal, mas vamos estar celebrando o Natal no dia 26, que é um sábado. No dia 24, para o dia 25, o pastor vai fazer da mesma forma que fez no ano passado. Eu vou estar passando nos lares de vocês e orando com vocês. Muito obrigado quem me serviu comida, foi ótimo. Mas o meu objetivo é passar e orar por vocês. No ano passado eu consegui passar em 7 casas, 7 lares. E eu quero passar nos lares de vocês no momento da ceia de Natal da família da igreja. Porque nós não vamos ter o nosso momento aqui. E eu gostaria de estar com vocês nos lares de vocês, tá bom? Em cada lar, vou fazer a oração, ler uma leitura da Bíblia e seguir para outra. Então, minha visita será rápida no dia do Natal. E no dia 26, nos encontramos aqui na igreja para juntos celebrarmos a Deus motivos de gratidão. O tema será: não há Natal sem Jesus. Não há Natal sem Jesus, tá bom? Preparem-se para isso, estejam se organizando para esse tempo e juntos oremos agora para que Deus esteja abençoando a nossa vida. Pastor Cleito, vem aqui por gentileza. Há alguém aqui que deseja interceder por pessoas de sua família lá no Brasil, aqui, que precisa da cura de Deus, que precisa da intervenção de Deus em relação aos seus problemas na vida, dos seus planos que talvez não estejam sendo alcançados? Há alguém que quer representar um pedido de oração de alguma pessoa? Levante a sua mão. Quantas pessoas, né? Quantos têm motivos de orar e pedir a Deus? Eu tenho os meus motivos. Eu preciso que vocês orem por minha família também e que Deus esteja preparando a mesa bendita daquele dia glorioso na casa do Pai. Pastor Cleito, ore por nós. Eu sempre falo e vou repetir. Estas pessoas, irmãos, têm uma comunhão, uma visão com Deus diferente de nós que não temos os problemas que eles têm. Nós vamos orar por eles, mas eu sempre peço, ore por nós também, porque eles têm a intimidade, a visão de um tempo urgente, de que precisam de Deus, eles e nós também. Não esperemos a enfermidade chegar, não esperemos o problema alcançar a nossa vida. Vamos nos preparar hoje para a honra e glória de Deus, tá bom? Siga com Deus, amigo. Eu sei que é o último sábado aqui entre nós, né? Deus te abençoe lá no Cairo, no Egito. Precisar da gente, estamos aqui em oração sempre, por sua família também. Obrigado. Vamos orar. Nosso querido Deus, não temos palavras para expressar a nossa gratidão por permitir esses momentos de comunhão contigo. Amém. Obrigado, Senhor, por permitir que eu compartilhasse um pouco da minha história e pelas bênçãos que recebi de ouvir também outros compartilhando desses momentos especiais de comunhão contigo. Obrigado pelas músicas, as orações, a comunhão que tivemos nessa manhã na Tua presença. Amém. E aqui, Senhor, está o Teu povo. Muitos machucados, muitos feridos. Outros talvez desfrutando de uma paz e de uma vida sem problemas. Mas, Senhor, sabemos que vivemos num mundo mau, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E não queremos sair desta igreja nessa manhã sem recolocar a nossa vida nas Tuas mãos. Para aqueles que estão sofrendo, Senhor, que Tu possa ser o bálsamo e a paz que eles tanto precisam. Para aqueles que estão enfrentando incertezas, que o Senhor possa estender a sua mão para que eles possam confiar nos Teus planos. Se alguns aqui estão experimentando o silêncio de Deus, onde parece que nada faz sentido, que o Senhor possa dar a eles a fé suficiente
a mesma que o Senhor proporcionou a João Batista, as lembranças de momentos no passado, quando o Senhor se manifestou de forma poderosa, que tudo isso sirva para que essas pessoas que não conseguem ver a Tua presença nesse momento, possam sentir o abraço invisível de Deus, possam se sentir seguros nas Tuas mãos e a certeza de que vale a pena ser fiel até o fim. Enfim, bom Deus, cuida de cada um deles, das nossas famílias, dos nossos queridos, do Teu povo ao redor do mundo, daqueles que estão sofrendo. Tanta desgraça acontecendo em tantos lugares, Senhor. Temos a certeza de que o fim está próximo. Nos ajuda a estarmos prontos. E que a nossa vida seja um testemunho de que existe um Deus, de que esse Deus é um Deus de amor e de que Ele vai voltar para tantas pessoas que precisam escutar de Ti antes que Tu realmente venhas. Que essa igreja possa cumprir o seu propósito. Que o pastor Sandro, com o poder do Espírito Santo, possa continuar guiando essas pessoas, os Teus filhos, a uma maior comunhão contigo e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós oramos tudo isso olhando para o Calvário, tendo a certeza de que as nossas orações são ouvidas, atendidas, porque Jesus morreu por nós, porque Ele ressuscitou e um dia virá nos buscar. Oramos com fé e com confiança, em nome dEle. Amém, Senhor. Amém. A igreja metodista terá um serviço fúnebre. Agora nós precisamos desocupar a igreja com mais rapidez, tá ok? Deus abençoe a todos. Vamos estar à porta, pastor, despedindo de todos.